Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Nós estamos meditando nesses dias sobre prosperidade bíblica, e como hoje estou aqui dirigindo o culto, eu tenho liberado uma mensagem pocket, que é mensagens pequenas sobre esse tema. Então, acalhou de eu estar aqui hoje para poder, já na palavra de oferta, estar falando. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam-no sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e é agradável aos olhos ver o sol. Se pois o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus se trará a juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Amém? Essa mensagem de Salomão nos traz alguns entendimentos importantes sobre plantar e colher, sobre lançar e, no tempo devido, a gente encontrar o que foi lançado. Irmãos, a prosperidade do Senhor, ela não é algo que é reservado só para alguns. Ela é algo que está disposto para todo aquele que crê. Amém? Às vezes nós temos crenças limitantes, que é como se nós tivéssemos fadado ao fracasso, à perdição, como se nós não fôssemos vencer. Não sei se você já passou por situações em sua vida que você se encontrou com dificuldades a ponto de você pensar: o sucesso não é para mim, o crescimento não é para mim, o avanço não é para minha vida, porque minha vida é limitada, minha vida está fadada a só isso aqui. Muitas vezes esse mundo, esse sistema, quer que você acredite nessa mentira, quer que você acredite que você não é amado por Deus a ponto de ver o seu crescimento, o crescimento da sua família, a prosperidade financeira e espiritual. Nós falamos aqui que a prosperidade, ela não é dinheiro, mas ela é realização em todas as áreas da nossa vida. Eu nasci numa periferia de Recife, e eu vi muito isso, aonde sonhar, planejar, desejar coisas maiores era algo que para alguns era muito impossível. Era algo que as pessoas não tinham perspectiva pelo fato do entorno, do meio aonde elas estavam. E um dia, observando isso, eu disse para mim mesmo: a minha vida não pode terminar aqui, e eu não sou fruto desse meio. Eu não sou fruto, o meu destino não está traçado.
Quem escreveu os meus dias foi o Senhor. Não foi o homem que traçou os meus dias. Não foram as pessoas que traçaram os meus dias. Deus, Ele planejou algo superior do que eu imaginava para a minha vida. Tanto que a minha vida não começou nem terminou ali. Eu saí de Recife com 19 anos e vim morar aqui em Natal. E muita coisa na minha vida começou quando eu cheguei nessa cidade. E hoje, quase 20 anos nessa cidade, para a glória de Deus, tenho uma família formada, filhos, e estamos avançando e crescendo para a glória do Senhor. Eu não olhei a limitação e disse, esse é o meu destino. Eu olhei e disse, qual é o destino que Deus tem para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Não importa se eu tenho que recomeçar com 20 anos, com 30, com 40, com 60, não importa a idade. O que importa são as promessas que estão na palavra de Deus sobre minha vida. E muitas vezes, irmãos, nós nos limitamos a uma perspectiva de fracasso, a uma perspectiva de miséria. E nós não podemos abraçar a miséria e dizer, ela é minha. Nós não podemos, por exemplo, abraçar a escassez e dizer, isso aqui é meu. Eu não tenho perspectiva, só filho de rico cresce, só isso, só aquilo, não. Porque Deus ama você, amém? Você tem que olhar e dizer, eu sou amado por Deus. Olha, Jesus, nós lemos no início do culto, em o Getsemane, em Lucas 22, que Jesus, mesmo suando sangue, não desistiu do propósito de salvar a minha vida e a sua. Não desistiu do propósito de nos fazer reinar com Ele. E quando Ele sobe naquela cruz, Ele paga uma dívida que era impagável para mim e para você. Ele paga a nossa dívida de forma que nos é lembrado todos os dias que nós somos amados por Deus. Então, quando eu olho o amor do Senhor, quando eu olho a cruz, eu preciso ser abraçado por essa verdade e dizer, Senhor, muito obrigado pela cruz, muito obrigado por perdoar os meus pecados, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conquistou na cruz o que é direito nosso, é nossa herança. Então você não pode olhar a circunstância e dizer, essa circunstância é o fim da minha vida. Você não pode olhar para alguns fracassos na sua vida e dizer, este é o meu fim. Eu lembro que teve situações na nossa vida que financeiramente a gente estava devendo muito, sem perspectiva, sem um novo emprego, e às vezes eu chegava num culto como esse e ficava ali olhando, e às vezes o inimigo, dentro de um culto, dentro de um ambiente onde a presença de Deus está, o diabo também se manifesta, e tentava na minha mente emplacar, ei, você vai ficar assim, você vai ficar endividado, você não vai crescer, você não vai avançar, você não vai prosperar, você não vai além disso aí. E eu tive que tomar posicionamento no meu coração e dizer, não é isso que Deus tem para a minha vida, não são os planos que Deus tem para mim. Os planos que Deus tem para mim são maiores do que os meus. Agora, uma coisa foi interessante, irmãos, no tempo da escassez, no tempo da dificuldade, no tempo da luta, nós somos desafiados por Deus a dar passos de fé, aonde a plenitude nos aguarda. Versículo 3 diz, estando as nuvens cheias de chuva, derrama-se sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ela ficará. Quem observa o vento não semeará, o que atenta para as nuvens não vai colher. Então você não pode hoje escutar essa palavra e o seu posicionamento ser, eu vou esperar as coisas acontecerem. Tem muito crente que fica assim, não, mas vamos ver, né, o que Deus vai fazer, o que é que Deus vai prover. Tem crente que quer viver só da provisão, ele não quer viver da plenitude. Provisão é de quem está esperando o milagre acontecer.
Plenitude é quem está respondendo a uma vida de fé no Senhor, e Ele aponta para onde você deve ir. E Ele diz: ei, vai ali, porque ali tem água. Se tu cavar o poço, vai sair água dali. Irmãos, às vezes você olha a vida do ímpio. Eu estava vendo essa semana, vi alguns vídeos sobre alguns bilionários do país, e até muitos deles que não seguem essa palavra por completo, porque muita gente quer o evangelho por pedaço, né? Tem gente que gosta do evangelho que lhe interessa. Muitos ricos olham só as histórias de Salomão, mas eles não olham a humildade de Jesus. Mas o crente por inteiro, ele vai ouvir a história de Salomão, e ele vai linkar com a humildade de Jesus, e ele vai viver uma vida plena. Mas olhando, se até o ímpio está vivendo plenitude, prosperidade, por causa do seu trabalho, como é que o crente, com o seu trabalho, com a plenitude e o conhecimento do Senhor, ele não está avançando? As pessoas dizem: não, pastor, é porque Deus está provando. Mas quanto tempo Deus está te provando? Se Deus está nos provando há muito tempo, é porque há uma rebelião contra Deus. Sabia disso? Há uma rebelião, porque eu não estou obedecendo ao que Deus deu de comando para a minha vida. Muitas vezes o comando de Deus é: organiza a casa. E por que nós não organizamos? Porque dá trabalho organizar, chegar, anotar e ver onde você está errando, aonde você está, administrando mal. Eu falei isso aqui semana passada. Teve um tempo que eu trabalhei num certo local, que semanalmente eu tinha uma ajuda de custo, que esse dinheiro era para sobrar, e era como se eu colocasse num saco furado, como dizem a AG1. Eu dizimava, ofertava, era rigoroso o pastor Gabriel ali, fiel àquilo, mas eu era um mau administrador. Então o que acontecia? Era como se eu ganhasse e colocasse num saco furado. Às vezes a minha esposa me esperava e eu chegava em casa com dinheiro só para a gente comer cachorro quente. Lembra? Chegava e a gente ia comer um cachorro quente, que naquela época era R$2. Eu estou falando de 2012. Hoje pensando sobre isso, como é que pode? Se eu recebi uma ajuda de custo semanal, que era estou falando de 2012, era R$700 por semana. E eu tinha um acordo de hospedagem, onde eu ficava hospedado, que eu trabalhava a semana toda, não consumia 60% desse valor. Tinha coisa muito errada. A minha moto quebrava toda semana, batia motor e ajeitava e levava no mecânico, que ele tirava mais dinheiro de mim do que eu desfrutava daquilo. Só que quando a gente para refletir, quando Deus te chama: ei, senta aqui, observa, olha para isso, olha para aquilo, você vai ter que fechar isso aqui, você vai ter que organizar essa situação. E uma coisa que nós não queremos, nós não gostamos, é sentar para organizar. E eu vou dizer uma coisa para você: eu sempre fui uma péssima pessoa para sentar e organizar. Eu sempre gostei de fazer, nunca gostei da parte mais burocrática. Mas quando eu precisei resolver uma situação financeira na nossa vida, que eu sentei para organizar e olhar assim e disse: rapaz, sabe quando você não tem saída, você tem que fazer, ou faz? E aí eu tive que quebrar cartão de crédito, tirar o demônio que tinha naquilo ali, que não era o demônio que tinha no cartão de crédito, era em mim. O demônio muitas vezes era eu. Então, para reorganizar isso, foi algo muito difícil. Mas eu não fiquei parado só observando, tive que tomar um posicionamento. Então você não pode olhar a circunstância e dizer assim: isso é meu, como muita gente faz, essa é minha doença, minha depressão, meu isso, meu aquilo. Não aceite isso para você. Se posicione de forma que Jesus te ama e Ele quer te ver transformado. Deus não quer te ver bem, Ele quer te ver transformado, porque na transformação está todo o bem que o Senhor tem. Estão entendendo? Porque o problema de quem diz assim: não, Deus quer me ver bem, ele nunca vai querer passar por processos onde ele vai ter que ser espremido e apertado. Não, Deus não quer ver meu sofrimento, não, Deus quer ver a nossa transformação.
E dentro da nossa transformação está todo o bem que Ele tem para nós. Chega um momento que você só vai ter boa colheita, mas vai ter que haver plantio, vai ter que haver posicionamento. Amém, queridos? Então, para que eu e você possamos prosperar em nossa vida, nós vamos ter que ser desafiados a sair de certos comodismos que há em nosso entorno. Nós vamos ter que dar um plus a mais, vamos ter que dar passos de fé. E muitas vezes esses passos de fé começam na nossa observação do que nós temos semeado, no que nós temos plantado no reino de Deus. E você vai colher 100 vezes mais. Você vai ter grande colheita para a glória de Deus. É isso que Ele quer para a minha vida, é isso que Ele quer para a sua vida. Eu não estou dizendo que nessa manhã você tem que tirar da tua conta de água, de luz, da internet, nada disso. Isso é teu pão, isso é o que sustenta a tua casa. O que você tem que fazer com a semente é aquilo que está disponível para você semear. E talvez a sua semente hoje seja R$1, 50 centavos. Mas eu oro e te abençoo para que você colha 100 vezes esse valor. Para que você colha 100 vezes. Eu estava falando isso aqui na semana passada. Eu já observei isso na segunda-feira, né? Eu falei que eu observo na segunda o que eu vou ofertar no domingo. Então eu tenho uma meta semanal de um valor que eu vou ofertar todo domingo. Isso fora o dízimo, mas o que eu vou ofertar. E eu não deixei minha semana consumir essa minha oferta, não. Ela está separada para ser colocada hoje na presença de Deus. Porque eu não quero vir para a presença do Senhor sem ser completo. Aí pode ter dia que não tenha nada, pode ser também, e não tem problema nenhum. Só que é impossível na minha vida e na sua, você não ter tido R$1 essa semana. O que é que eu quero dizer para mim e para você? Será que na semana inteira eu observei que eu não chegaria na presença de Deus sem nada? Sem dinheiro, sem voz, sem mãos estendidas? Porque eu sei que o Senhor me recebe como eu estou. Mas eu sou um crente maduro. Eu não sou um crente nécio. Eu não comecei agora. Então, se eu desejo viver coisas maiores no Senhor, eu preciso começar a dar passos maiores nele. Porque é muito bom e bonito eu celebrar a vitória de minha irmã aqui. No ano passado ela chegou para mim e disse: pastor, eu preciso arrumar um emprego aqui na cidade, porque senão vou ter que voltar para o Rio, né? Vou ter que voltar para o Rio porque está terminando o doutorado. Eu disse: vamos orar, minha filha, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir uma porta. E aí ela recebeu uma dica de alguém para ela fazer um concurso. Só que é o seguinte, a oração dela, e eu corroborei com a oração junto com ela: pastor, eu não posso só fazer o concurso, eu tenho que ser aprovada no quadro de vagas que vai me chamar logo. E eu disse: minha filha, eu amo a sua fé e vou junto com a sua fé. Você vai ser aprovada e vai ser chamada. E para a glória de Deus, ela foi chamada em segundo lugar, irmãos. Num concurso que é difícil, do TRE, um concurso difícil. Mas a gente não olhou a circunstância, ela olhou o que ela precisava, e eu estou celebrando junto com ela e honrando aqui. Por quê? Porque nós precisamos dar passos. Porque sabe o que eu estou confrontando a mim e a você? Quando eu falo agora que eu e você precisamos abrir a nossa mão para dizer: Senhor, eu não te darei algo que não me custe. É a mesma coisa de você entender também o amor que Ele tem por você. E Ele vai olhar para mim, para você, como olhou para aquela viúva que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, e disse: eu multiplico o que você tem. O que é que eu e você temos nessa manhã para que o Senhor possa multiplicar? O que é que nós temos hoje nessa manhã? E eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre fé.
Qual é a circunstância que está diante de mim, de você? Qual é a grande dificuldade? Qual é a grande conta que você tem para pagar esse mês? Que você olha assim e diz, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não estou querendo que você olhe para essa circunstância e pergunte como você vai fazer. Diga, Senhor, já está pago, porque o Senhor fará em minha vida. Não tem um amém, não tem um... Ou vocês estão muito impressionados, ou vocês não estão crendo. Mas eu estou mexendo comigo e com você para dizer, queridos, você não pode ficar olhando para a circunstância. E aí volta para o versículo que nós lemos aqui. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Quem fica só olhando para as coisas, olha para as coisas dos outros, fulano está rico, fulano cresceu, hein? Fulano ali começou um negocinho, rapaz. O cara começou a vender um espetinho, agora ó, ele tem uma churrascaria. Fica só olhando a história dos outros, falando bem da história dos outros. Qual é a minha história e qual é a sua? Levante-se em fé hoje, porque Deus tem respostas para nós nessa manhã, amém? Eu não sei quem é esse casal que está nos visitando hoje, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem resposta nos próximos 5 dias para vocês. Deus tem resposta abundante sobre a vida de vocês. Eu vejo uma grande porta aberta do Senhor sobre vocês, e eu vejo anjos do Senhor servindo a vocês. Pelos últimos 10 anos vocês estão esperando algo do Senhor, e hoje Deus está assinando a vitória, dizendo, filhos, desfrutem da minha bondade. Vocês se alegrarão com a bondade do Senhor nesse dia, em nome de Jesus, porque o Senhor está abrindo portas dos céus sobre vocês, e coisas grandes estão chegando sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Você que trouxe, você que está com o seu coração disponível nessa manhã, mas antes de ofertarmos e dizimarmos, eu quero orar com você. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua graça em nosso meio, obrigado por tua presença, Senhor, aqui. Obrigado porque o Senhor é bom, a tua fidelidade sobre nós, ela dura de geração em geração. O Senhor não falha, o Senhor não muda, o Senhor não volta atrás. Ó Deus, eu abençoo esses irmãos, e que a nossa vida seja próspera em tudo, no financeiro, no espiritual, no material. Quero plenitude do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, para a glória do teu nome, Senhor. Prospera os meus irmãos, abençoa e multiplica a semente deles, em nome de Jesus, amém. Na lateral